Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Nádio Indalêncio e eu sou consultor em ergonomia há 26 anos. E eu já ajudei inúmeros profissionais a transformarem a ergonomia em uma fonte de renda altamente lucrativa. Se você deseja faturar mais de 15 mil reais por mês, mesmo começando do zero, você está no lugar certo. E nesta série de 3 aulas, começaremos falando sobre como ganhar dinheiro com ergonomia. Como a ergonomia pode ser um negócio altamente rentável. E você vai descobrir os 5 serviços-chave. Mesmo que você nunca tenha trabalhado com ergonomia, eu vou te mostrar qual é o caminho. Então, fique aqui comigo até o final e eu vou te revelar como você vai conseguir atingir o sucesso com ergonomia e modificar a sua carreira. Talvez você esteja se perguntando: será que realmente dá para faturar mais de 15 mil reais com ergonomia? Será que isso não é somente mais uma proposta vazia? Pois bem, eu também já tive essa dúvida. Há alguns anos eu não imaginava que a ergonomia poderia ser um caminho tão lucrativo. Mas depois de alguns anos de experiência, eu descobri exatamente o que funciona para transformar essa profissão em um negócio altamente rentável. Primeiro ponto, eu gostaria de deixar claro que eu sou um apaixonado por ensinar, mas eu não vivo de vender cursos. Eu vivo de ergonomia e tudo o que ela me trouxe. Eu trabalho com ergonomia ainda hoje, mesmo tendo uma empresa forte no mercado, que a ergonomia construiu, e de ser o diretor dessa empresa, eu continuo indo a campo, atuando como consultor, atuando como ergonomista, fazendo o meu trabalho. Aqui eu mostro para vocês uma imagem trabalhando, né, dentro de uma fábrica, coletando informações, conhecendo os postos de trabalho, conhecendo os fluxos de trabalho. Aqui, ó, outra empresa, então utilizando o uniforme da empresa, utilizando os EPIs da empresa. Aqui uma empresa do ramo têxtil, então a gente acaba indo nas empresas, fazendo as visitas, fazendo todo o trabalho que é necessário para que se desenvolva um bom projeto de ergonomia. Mas eu sei que o simples fato de eu falar para vocês que ergonomia é sensacional, que dá para faturar alto, e da minha experiência, talvez você ainda fique duvidando de algumas coisas. Eu poderia tentar provar para vocês colocando mensagens de WhatsApp, prints de tela, algum depoimento, mas eu resolvi fazer algo um pouco diferente. Eu quero realmente provar para você que é possível sim você faturar alto com ergonomia. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês algumas notas fiscais de trabalhos de ergonomia que eu realizo, que eu realizei nos últimos tempos. E é claro que tem várias notas de valores menores, que somando dá um montante bem interessante, mas eu trouxe algumas maiores para que você veja que às vezes em um único trabalho a gente pode faturar mais do que 15 mil reais por mês. Então nós temos aqui, ó, notas fiscais de alguns trabalhos. Aqui nós temos uma nota fiscal, ó, laudo ergonômico. Aqui, claro, eu tampei os dados do cliente, são notas fiscais reais, aqui emitidas pela prefeitura da minha cidade, a prefeitura de Joinville. E o CREMEST é o nome da minha empresa, que é o Centro de Referência em Ergonomia, Medicina e Segurança do Trabalho. Então aqui, olha só, um único trabalho, apareceu aqui como laudo ergonômico, 23 mil reais. Aí nós temos outros trabalhos aqui, ó. Então, ó, mais 12.915 trabalhos de ergonomia. Aqui foram 2 parcelas de R$ 38.042. Então, um trabalho aí de R$ 76 mil reais que a gente acabou fazendo. Aqui tem um outro, ó, 1.980. Parece um valor barato, mas eu coloquei essa nota porque é a 9ª parcela, aparece aqui para você, ó. É a 9ª parcela deste valor. Então, foi praticamente 20 mil reais e a gente dividiu isso em 10 parcelas. Dividiu também o trabalho no tempo e isso é legal, porque gera para a gente recorrência. Então, você acaba sabendo quanto que você vai faturar lá na frente. Então, isso é bem interessante. Aqui, vejam só,
Aqui é a ordem de serviço do lado esquerdo, do lado direito a nota fiscal referente àquele trabalho. Ó, 17.910, laudo ergonômico, tá lá faturadinho. Outra aqui, ó, R$ 28.000, também. Aqui, ó, AIT operacional, quer dizer, análise ergonômica do trabalho operacional. Aqui, olha, R$ 10.000, treinamento. Treinamento é uma fonte bem bacana para rentabilizar para a gente. Tá aqui a nota fiscal, ó, 10.067, e aqui os treinamentos. Tem mais uma de treinamento, ó, 10.845, também treinamentos, tá lá a nota mostrando. Aqui, ó, AIT operacional, AIT administrativa, 7.776 em 2 parcelas, ó, então só este trabalho dava R$ 15.000. Mais uma aqui, ó, a segunda parcela, lá, mostrando a nota para vocês. Aqui, ó, R$ 11.664, também de trabalhos de ergonomia. Aqui, ó, R$ 23.000, tá? Isso aqui em 2 parcelas, ó, de 11.000 e pouco. Treinamentos. Aqui está a segunda parcela, a nota fiscal. Aqui, ó, mais uma nota, 7.000 e pouco. Aqui, ó, R$ 10.000, tá? Também em treinamentos. Ó, AIT, mais R$ 28.000 de AIT. 8.700 aqui, ó, de treinamentos. Esses treinamentos são para funcionários das empresas. Mais uma aqui, ó, esse aqui eu coloquei porque é interessante, vejam só, R$ 2.100 a ordem de serviço, R$ 2.100 a nota fiscal, e é um dia de treinamento aqui, ó, um dia de treinamento. Então imagina, um dia de treinamento, você fatura R$ 2.000. E uma outra coisa que eu faço bastante aqui é perícias. Então as perícias têm um valor também bastante significativo, olha só. Aqui o serviço é perícia, aqui está R$ 1.694, porque são 2 parcelas. Então, fica R$ 3.388 uma perícia. Normalmente eu cobro em 2 parcelas, quando não à vista, e aí a gente consegue ter também essa recorrência. Ó, perícia, são muitas perícias que eu faço. Ó, perícia. Então, são vários trabalhos que a gente consegue fazer. Aqui eu trouxe algumas, aqui eu mostrei para vocês, acho que 27 notas, sei lá, 25 notas. Mas eu poderia passar horas aqui mostrando para vocês trabalhos de ergonomia que trazem realmente um bom resultado, um bom faturamento. E olha só, eu não comecei sabendo tudo sobre ergonomia. Eu trilhei esse caminho do zero, eu cometi vários erros no trajeto, mas também muitos acertos. E hoje eu sei exatamente como alcançar bons resultados com ergonomia. E sabe qual que é a melhor parte disso? Você também pode chegar lá. O que eu fiz, qualquer pessoa que seguir os mesmos passos, a mesma direção, pode fazer. Agora eu quero te mostrar o caminho que eu tive que seguir para poder faturar alto com ergonomia. Então preste muita atenção no que vem a seguir, porque nestas 3 aulas, a aula de hoje, a aula de quarta e a aula de sexta-feira, eu vou mostrar exatamente para você qual foi esse caminho e o que você precisa trilhar para alcançar o sucesso como um consultor na área de ergonomia. Como que tudo isso começou? Vou mostrar para vocês um pouquinho da minha trajetória, tá? Eu sou nascido em Joinville. Joinville é uma cidade aqui de Santa Catarina, conhecida como a maior cidade, e é a maior cidade do estado, uma cidade industrializada, né? Eu sou filho de motorista e de empregada doméstica. Aqui tem uma fotinha da minha mãezinha, que já não está mais entre nós há muitos anos. Essa foto aqui tem 53 anos de idade. Então é uma relíquia para mim. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, trabalhava vendendo picolé, eu trabalhei em marcenaria já com 13 anos de idade, eu trabalhei em lanchonete muito cedo. E eu sabia que a única opção para eu poder mudar de vida
era realmente eu estudar. E aí eu tive uma oportunidade e eu estudei no Senai. Esse aqui é uma imagem atual do Senai, né? Uma imagem recente do Senai. Na época não era bem assim, embora era esse local, mas não era bem desta forma. Depois, aqui tem umas imagens minhas, na época, que esse do meio de óculos aqui com a flechinha azul sou eu, lá com 16 anos, aqui trabalhando numa máquina e tal. Era um caminho voltado para a área de mais mecânica, né? Para a parte mais industrial. E eu continuei sempre estudando em escolas públicas, então aqui é um colégio onde eu estudei, Colégio Arnaldo Moreira do Ar, um colégio estadual, aqui é uma foto também mais atual, mas a situação não era tão boa assim na época. E Joinville é uma cidade bem industrial, então aqui as pessoas buscam o trabalho realmente nas indústrias. E eu consegui, depois que terminei esse curso no Senai, trabalhar numa grande empresa, que é essa empresa aqui, que é a Embraco, onde eu passei alguns anos, e nessa empresa eu pude aprender muito sobre processos, sobre ferramentas de gestão que são tão importantes. E aí chegou o momento de ir para um segundo passo, que seria fazer uma faculdade. O caminho natural seria eu fazer engenharia, mas eu sempre tive um sonho de atuar com as pessoas, cuidando da saúde das pessoas. E eu queria fazer uma faculdade na área da saúde, e aí eu consegui, eu entrei para a faculdade de fisioterapia. Aqui estou eu, já nos últimos anos de faculdade, já trabalhando num hospital, esse que está com a flechinha azul ali, e aí com muito sacrifício, trabalhando numa empresa, fazendo faculdade, eu consegui me formar. Tá? Então isso aqui foi no dia 19 de fevereiro de 1999, então eu venci essa etapa na minha vida. E aí a ideia, o próximo passo, seria atuar como fisioterapeuta. E aí sim, eu fui atuar como fisioterapeuta, saí daquela empresa, fui atuar no consultório e comecei a fazer a minha primeira pós-graduação, eu fiz em ortopedia e traumatologia e foi bem interessante. Logo me tornei professor numa faculdade e já desde a pós-graduação da ortopedia e pela minha vivência até em fábrica, eu me interessava muito pela saúde dos trabalhadores. E eu comecei a estudar a saúde dos trabalhadores e, consequentemente, a ergonomia. E já no ano de 2001, eu já conhecia a ergonomia como ciência, eu já estava estudando esse campo de atuação. E em 2002 eu já tinha um grupo de pesquisa chamado GEST, que era um grupo de estudo em ergonomia e saúde do trabalhador, onde a gente fazia alguns trabalhos para algumas empresas através dessa faculdade e também fazia artigos, publicava e etc. E aí, até que chegou um dia onde eu tive uma grande virada na minha carreira, uma grande mudança na minha vida, que a faculdade que eu atuava horário integral, o dia inteiro e à noite, eu era supervisor de estágio, etc. E de repente eu perdi o meu emprego. Era uma faculdade particular e eu acabei ficando desempregado, não tendo mais aonde atuar. O que eu pensei? Eu conheço bastante de ergonomia, nós estamos numa cidade industrializada, eu vou montar minha própria empresa e eu vou atuar com ergonomia e vai ser um sucesso. Isso foi o que eu pensei na época. Mas a coisa não foi tão fácil assim, tá? O mercado, ele não quer saber se você tem diploma, se você tem artigo publicado, se ele não quer isso. O mercado, ele vive de resultados. Então, para quem você já trabalhou, que tipo de resultado você trouxe? E nesse período de ter a minha empresa, uma empresa de um homem só, e começar a trabalhar, como muitos de vocês devem estar tentando nesse momento, eu percebi que eu cometi muitos erros. Eu cometi muitos erros, principalmente no que se refere a marketing, no que se refere à venda, no que se refere à negociação dos trabalhos de ergonomia. Eu já sabia bastante sobre ergonomia, eu já tinha estudado bastante, mas eu não sabia transformar esse meu conhecimento em um negócio rentável. Então eu não era empreendedor. Eu não tinha a metodologia
para conseguir transformar esse conhecimento, essa experiência num negócio. Eu cometi erros, assim, absurdos no começo, né? Hoje eu considero absurdos. Por exemplo, eu fechei um contrato com um primeiro cliente de um trabalho recorrente. Então, todos os meses eu tinha um faturamento com eles. E eu fiz um contrato, e nesse contrato eu não queria perder o cliente, eu tinha medo de perder o cliente, eu pensei, eu vou colocar renovação automática, porque daí eu não preciso todo ano ficar negociando, vai que eles esquecem o contrato lá e a coisa vai seguindo. É claro que isso não existe, né? E eu coloquei renovação automática, mas eu não botei cláusula de reajuste. Então, quando deu o primeiro ano de contrato que eu quis reajustar o meu valor, buscou-se esse contrato e disse assim, bom, mas você quer o quê? O seu contrato renova automaticamente e não tem reajuste, vai trabalhar o resto da vida para a gente por esse valor. E aí ficou aquela situação chata, é claro, uma empresa muito séria e é meu cliente até hoje, mais de 20 anos. E aí eu aprendi, né? Preciso colocar isso, preciso colocar, não posso cometer determinados erros. Uma outra situação, eu queria uma grande empresa para ter no portfólio de clientes e eu acabei sendo chamado e eu desenvolvi um projeto para uma grande empresa. Já fiz um valor acessível para que a empresa fechasse, porque eu queria ter o nome daquela empresa como meu cliente. E quando eu cheguei lá, eu estava lidando com uma pessoa da área de engenharia de segurança e ela falou, não, gostamos muito das tuas ideias, teu projeto é legal, vamos desenvolver, porém, o valor ficou um pouco acima do que a gente esperava gastar. E aí eu acabei dando um desconto e aí ela fechou. Legal, o negócio está fechado e vamos trabalhar, vou te apresentar para o meu gerente. Quando levou para apresentar para o gerente, ele já conhecia o trabalho que eu estava propondo, e ele chegou e disse, olha, Nádia, tá tudo legal, a gente tem bastante interesse em trabalhar com você, porém, o valor está meio caro, a gente não vai conseguir fechar. Eu disse, pois é, mas eu já negociei e tal, não, mas eu sou o gerente da área e a gente não vai conseguir fechar nesse valor. E eu acabei dando mais um desconto. E aí ele falou, excelente, agora vamos fechar, vou te encaminhar para o setor de compras da empresa. Quando me encaminhou para o setor de compras da empresa, o que o comprador queria? Mais um desconto. E eu falei, olha, eu já dei desconto até para o porteiro quando eu entrei na empresa. E aí lá eu aprendi mais uma lição. Aquele comprador disse para mim assim, olha, desconto é para a equipe de compras. Nós somos os compradores. Quando for para negociar valor, é conosco. Então, a gente vai cometendo alguns erros e para poder fechar esse contrato eu fui obrigado a dar mais um desconto. Então, a gente acaba cometendo alguns erros e esses erros vão gerando aprendizados. Então, nesses meus 25 anos, teve muito aprendizado. E esse aprendizado todo, eu fui transformando isso numa metodologia. Olha, essa fase que eu comento com vocês, que eu estava correndo atrás e tentando fazer e tendo dificuldades, vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui é onde eu morava, um apartamento de 42 metros quadrados. Vejo que o sofá está quase encostado na mesa. Lá do ladinho temos já uma cozinha, um banheiro e 2 quartinhos bem pequenos. E era ali que a gente morava. Nesse dia aqui, a minha esposa estava com a bolsinha, porque estava indo para a maternidade, que o nosso filho estava vindo. Então, eu já tinha 2 filhos, ela tinha um, eu tenho um enteado, e estava vindo aí o nosso filho Henrique. E aí aqui, ó, já no mesmo dia, um pouquinho mais tarde, já está lá o nosso filho, e aí depois a gente volta para casa e aqui está o meu time. Então, no meio dessa reinvenção como profissional, ainda tinha a molecada aqui. Esse de camiseta azul é o Pedro, a Amanda, que é mais velha que o Pedro, e o Henrique, que está no colo ali. E aí tem o meu enteado Juan, que não estava aqui nesse dia. E a coisa não era fácil. A coisa não era fácil, mas um dia numa conversa com a minha esposa, e eu sempre muito técnico, ela me disse o seguinte, olha, e eu acho que foi uma das maiores lições que eu tive nesse tempo todo. Ela me disse assim, olha, Nádia, você é muito bom tecnicamente,
Mas o problema é que você é técnico demais, você não sabe vender. E ela tinha uma experiência com vendas e tal. E eu disse para ela, não, mas vender em loja ou vender é diferente do que vender para uma empresa. E ela disse para mim, não, venda é venda de qualquer forma, a venda tem as suas etapas, o marketing tem as suas etapas. E dessa conversa eu comecei a estudar um pouco a questão de marketing, a questão de vendas, a questão da negociação, a questão de ser empreendedor. E fui vendo o que dava certo e o que não dava certo. E eu fui compilando isso numa metodologia de trabalho. Então eu deixava as empresas que eu ia visitar quase louca, porque eu tinha um portfólio de serviços que tinha umas 30 opções e eu queria apresentar todas as opções. Mas a pessoa não tinha interesse naquilo, mas ela tinha que me escutar, porque eu achava que aquilo era importante ela ouvir. Então, muita coisa eu errei, mas eu fui aprendendo nesses 20 e tantos anos. E assim que eu transformei isso numa metodologia, a minha vida mudou completamente, tá? Mudou completamente. Logo na sequência, eu já estava trabalhando, apresentando trabalhos na Abergo, já como um ergonomista de sucesso. E tudo isso me permitiu fazer coisas que eu jamais imaginaria que eu ia conseguir fazer, tá? Eu consegui construir uma empresa sólida hoje, eu consegui conquistar uma liberdade financeira, eu consigo realizar coisas que jamais eu imaginei, viagens que eu jamais imaginei, ter um tempo com a família, ter um bom carro, ter uma lancha, um barco era o meu sonho, e eu consegui ter realizar esse sonho. E ainda o mais importante de tudo é que eu ainda trabalho com algo que faz a diferença para as pessoas, com algo que me deixa feliz. Eu tenho alguns alunos que participam de uma formação comigo que optam em trabalhar como consultores exclusivamente sozinhos, porque querem manter uma boa renda e ter o tempo e poder ser donos da sua agenda. Outros já querem encorpar, querem crescer como empresa e acabam trazendo outros profissionais e se tornam uma potência aí dentro das áreas de saúde e segurança do trabalho. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, essa é a minha empresa. Isso aqui é o CREMEST, é o Centro de Referência em Ergonomia, Medicina e Segurança do Trabalho. Então aqui é a entrada, né? Aqui estou eu e a minha esposa. E aqui eu coloquei umas fotos. Isso não é para me gabar, é para mostrar para vocês que aquele menino que vendia picolé lá com 11, 12 anos, que trabalhou em marcenaria carregando madeira com 13 anos, que com 14 para 15 estava trabalhando em lanchonete, fazendo lanches, e que teve a oportunidade, graças ao esforço dos pais, de poder estudar um pouco mais, mesmo sendo em colégios públicos. E, claro, o meu esforço, eu consegui viver coisas que talvez para algumas pessoas seja comum, seja normal, mas para mim, uma grande conquista, e talvez alguns de vocês que estejam me assistindo tenham esse sonho também, e eu quero mostrar que é possível, tá? Aqui, ó, esse local aqui é Cartagena das Índias, um local sensacional, acho que o pôr do sol mais lindo que eu já vi. Aqui, a imagem da esquerda é uma cidade na França chamada Collin-la-Rouge, onde eu tive a grande oportunidade de estar. Aqui nas Cordilheiras, né, conhecer a neve, viver um pouco essa experiência. O Museu do Louvre, em Paris. Esse local aqui é sensacional, é San Andrés, uma ilha do Caribe. Esse mar é uma coisa sensacional, não tem como descrever. Londres, que era um sonho meu, poder passar um tempo em Londres. Esse local aqui é o Monte Saint-Michel, no norte da França. Ele é medieval, é um lugar assim que você volta mais de 1000 anos na história. Coliseu, em Roma, né, uma experiência que eu desejo para todo mundo, um local incrível. Torre Eiffel não podia deixar. Tive a oportunidade de assistir um show no Moulin-la-Rouge. Aqui, os Jardins de Monet.
Aqui foi em Cancún, isso aqui era a janela do meu quarto. De um lado eu tinha essa visão e do outro lado eu tinha essa visão, uma coisa assim surreal, uma coisa sensacional. Oportunidade de participar da segunda maior festa alemã no mundo. Essa foto da direita foi uma experiência magnífica, tá? Passei 28 dias viajando a região da Normandia, conhecendo todo o norte da França, então isso de carro, então uma experiência bem diferenciada. Sou um apaixonado por vinhos, então eu tenho viagens para vinho, algumas eu nem coloquei aqui, né? A Toscana toda, essa região aqui é Mendoza, na Argentina, então você tem a cordilheira no fundo, então uma imagem sensacional. Aqui no Brasil também, Fernando Noronha, eu sou apaixonado por mergulho também, então eu tive a oportunidade de mergulhar em locais sensacionais. Essa foto da esquerda aqui é 15 metros de profundidade, com um mar extremamente lindo. Então, são experiências que eu jamais imaginaria que eu iria conseguir. Essas fotos aqui são na Itália. Então, aqui na esquerda, Costa Amalfitana, que é um lugar de sonhos no sul da Itália. Florença, Milão. Então, aqui o nosso Pelourinho, né? Não posso deixar de contemplar o nosso país. A foto da direita aqui é na Croácia, um país lindíssimo. E a outra imagem aqui eu tenho uma casa de praia onde a gente consegue veranear, e aqui Santa Catarina tem praias sensacionais, então a gente anda 40 quilômetros para um lado, você está no litoral, 40 quilômetros para o outro, você está na serra, então um lugar maravilhoso. Aqui o meu sonho, que era ter o meu barco, ter a minha lancha, então hoje eu tenho para poder fazer meus passeios e curtir a vida. Aqui uma festa sensacional, eu indico para todo mundo, Cocobongo, uma festa numa boate que tem no México, é uma festa incrível. Tive a oportunidade de fazer um cruzeiro entre a Itália e a Grécia, tá? Uma coisa sensacional, 10 dias inesquecíveis. Então aqui são algumas fotos na Grécia. Quem me acompanha há mais tempo lembra que eu fiz umas dicas de ergonomia aqui em Santorini, então foram sensacionais. Pirâmides, né, Chichén Itzá, então conhecer, fantástico. E aqui eu voltei a foto, olha só. Os 3 molequinhos que estavam lá cresceram, tá? Então, o que está de camiseta azul aqui, o Pedro, ele está do meu lado aqui de chapéu. A Amanda, que estava lá no meio, está aqui, que é a minha filha mais velha. E o pequenininho, o Henrique, cresceu, né? Tratado a Nescau, né? Brincando. E ele... Hoje a gente tem uma família linda aqui. Nessa viagem também o meu enteado não estava, mas eu não posso deixar de botar a foto dele aqui também. Aqui a galera, aqui a minha nora, e aqui já temos um neto, ó, corintiano. Temos um neto aqui, tá a galera toda. Isso é onde eu moro atualmente. Então, é uma família grande, uma família feliz. E essa foto aqui eu coloquei porque é uma foto bem marcante para mim, para minha esposa. Aqui dentro dessa caixinha tem uma câmera. Essa câmera foi a primeira câmera que eu consegui comprar, mas assim, com a ajuda ainda do meu sogro na época, que comprou. Na época eu tive que parcelar essa câmera em várias vezes, ele comprou para mim, eu fui parcelando, porque a situação para mim não era fácil naquela época. E essa câmera ficou guardada aqui muito tempo, e quando ele faleceu, é uma câmera que a gente não utiliza mais, a gente resolveu emoldurar ela e deixar aqui como uma homenagem, como se fosse o início da nossa empresa, e também uma homenagem ao meu sogro aí, que contribuiu conosco naquela época. E aqui, a minha primeira Mercedes, né, que era um sonho que eu tinha desde criança, eu achava que ia ser impossível, então eu comemorando aqui, e isso faz parte. Então a ideia é trazer um pouquinho para vocês, como eu comentei, é só para comprovar a mudança de vida, e tudo isso vem única e exclusivamente dos trabalhos de ergonomia. Então, era uma empresa de um homem só, depois 2 pessoas, 3 pessoas. Hoje eu tenho uma equipe bem grande trabalhando. Por opção, eu poderia continuar trabalhando sozinho, tá? Mas por opção eu resolvi trazer outras pessoas para agregar na equipe, e é uma coisa que você pode ou não fazer se seguir esse caminho da ergonomia. Mas vamos agora para o que realmente interessa e o que vocês vieram aqui fazer. Eu tenho orgulho de contar essa minha história porque muitas pessoas ficam presas
na história de assim, eu nasci pobre, eu não posso melhorar de vida, isso não é para mim, eu não dou conta, eu só estudei em colégio público. Não, é possível sim, e não é uma coisa de ganhar na loteria, é só trabalho. É só trabalho, é só dedicação, e a gente consegue sim galgar aí caminhos mais intensos, tá? Então vamos falar um pouco aqui agora sobre a parte técnica da ergonomia, como a ergonomia pode ser um negócio de alta rentabilidade. Então eu vou trazer para vocês os serviços que mais rentabilizam. Quem entrou um pouquinho depois de eu me apresentar, eu sou o Nádio Indalêncio, consultor em ergonomia há 26 anos, tá? E eu ensino profissionais a faturarem mais de 15 mil por mês com ergonomia, mesmo para quem nunca trabalhou na área. Então, eu gosto de ensinar, gosto de transmitir conhecimento. Sei que tem pessoas que já me acompanham aí há algum tempo e sabem que tudo que eu puder ensinar, mostrar, eu faço sem dúvida, tá? Então, vamos começar a trabalhar aqui. Primeiro ponto, trazer para vocês que a ergonomia não é esse o nosso argumento de venda nunca, tá? Eu não gosto de utilizar, mas eu quero que quem não conhece bem de ergonomia saiba que a ergonomia ela é obrigatória. As empresas são obrigadas a desenvolver análises ergonômicas do trabalho e avaliação ergonômica preliminar. Nós temos a NR1, que trata das disposições gerais para gerenciamento de riscos. Então, eu trouxe aqui um recortezinho da NR1, simplesmente para mostrar para vocês que a NR1 ela sofreu uma alteração. Ela sofreu no ano passado 3 alterações, mas a alteração, a última, foi em agosto, e ela, dentro das suas mudanças, destacou alguns aspectos que são bem importantes para quem atua com ergonomia. Dentro das suas responsabilidades, ela trouxe aqui o seguinte texto: a organização deve implementar nos seus estabelecimentos o gerenciamento de riscos ocupacionais de suas atividades. O gerenciamento de risco ocupacional é o conhecido GRO. Então, as empresas elas precisam desenvolver, primeiro, um PGR, um Programa de Gerenciamento de Risco. Este PGR vai levantar estes riscos e o GRO vai gerenciar estes riscos. Então, bastante importante que as empresas hoje precisam ter, além do PGR, que é o levantamento, ter um documento, ter um software, ter alguma coisa para poder gerenciar os seus riscos. Mas de que riscos nós estamos falando? A própria ANR, ela coloca que o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores psicossociais. Então, a nossa NR agora ela traz bem especificamente quais são os riscos que precisam ser gerenciados. E dentre eles, fala dos fatores de riscos ergonômicos e destaca a inclusão dos fatores de riscos psicossociais. Os fatores de riscos psicossociais, eles colocaram que seria cobrado, esse trecho da norma passaria a ter vigor a partir do dia 26 de maio agora de 2025, e chegou em cima da hora, eles postergaram em mais um ano, não a norma em si, mas a fiscalização, a cobrança e a penalização. Mas as empresas devem continuar desenvolvendo também a avaliação dos fatores de riscos psicossociais dentro da análise ergonômica ou dentro da avaliação ergonômica do trabalho. E aqui mais um ponto que é importante: a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, hoje a NR1, que ela dá as disposições gerais, ela destaca muito essa união entre a NR1 e a NR17, e a NR17 é a nossa norma que trata exclusivamente de ergonomia, tá? Então, nós temos sim essa questão toda da ergonomia.
E a nossa NR17, o que que diz? A NR17, ela é uma norma regulamentadora, como eu já comentei, que trata de ergonomia, e ela tem no seu primeiro item o objetivo, que ela diz que a NR visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Então, a nossa norma, ela já traça as questões psicofisiológicas, tá? E também um outro item dela vai trazer que as condições de trabalho incluem os aspectos relacionados a levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário dos postos de trabalho, ao trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, e também as condições de conforto no ambiente de trabalho e a própria organização do trabalho. Então, tudo isso é ergonomia e tudo isso a própria NR17, a norma, ela já abraça todos estes itens como sendo obrigatórios para que a gente faça as avaliações. Fala aqui também do campo de atuação. E quando fala do campo de atuação, é bastante importante a gente saber, ele diz que essa norma ela se aplica a todas as situações de trabalho relacionada às condições previstas no item, aí ele traz o item da norma, das organizações e dos órgãos públicos, da administração direta e indireta, bem como dos órgãos dos poderes legislativos, judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela CLT. Então, as empresas todas precisam fazer as suas análises ergonômicas do trabalho ou terem a avaliação ergonômica preliminar. E aí a norma traz, também não vou ficar lendo todo esse trecho, mas ela traz que existe uma avaliação ergonômica preliminar, que ela é orientada pela NR1, que seria uma avaliação ergonômica um pouco menos aprofundada. Ela está buscando lá os fatores de riscos ergonômicos, que são os perigos. E nós temos também a nossa norma falando da AET, que é a análise ergonômica do trabalho, e essa sim é mais aprofundada do que a gente faria com a avaliação ergonômica preliminar. Eu vou falar um pouco mais sobre elas para frente, tá? Temos também, é claro, outras normas aí, normas internacionais. Nós temos as ISOs, a ISO 45001, que é de 2018, então ela fala da gestão em saúde ocupacional. Nós temos a ISO 45003, que fala da avaliação dos fatores psicossociais, que ela é de 2021. E nós temos também a ISO 6.385, que é de 2016, que trata especificamente da ergonomia como um todo. Então, a ISO é uma organização internacional que fica em Genebra e aonde os países se unem para criar normas de qualidade, de segurança, de saúde, para facilitar, então, o comércio entre os países. Mas eu venho falando aqui para vocês sobre o consultor em ergonomia, mas o que é uma consultoria? E o que faz um consultor, ou o que é esse consultor? Primeiro nós precisamos entender a palavra. Quando nós falamos em consultoria, nós estamos falando, pegando lá do dicionário, ação ou efeito de dar consultas, conselhos, ou a ação ou efeito de um especialista dar parecer sobre matéria de sua especialidade. Isto é a consultoria em ergonomia. É a ação de um especialista dando seu parecer sobre uma matéria de sua especialidade, no nosso caso, ergonomia. Então, fazer consultoria é justamente você trabalhar com pareceres dentro da sua área de conhecimento, dentro da área que nós aqui atuamos, que é a ergonomia. Mas o que significa
ser um consultor em ergonomia? Primeira coisa, um consultor, ele é um solucionador de problemas. Um consultor não é um profissional que vende horas, ele vende inteligência aplicada. Ele vende dentro do contexto da ergonomia o seu conhecimento, a sua expertise. Então, um consultor, ele observa, ele ouve, ele analisa e ele propõe melhorias para um determinado ambiente de trabalho, para um determinado setor, para uma fábrica inteira. Então, depende muito da proporção do trabalho que ele está desenvolvendo. As pessoas me perguntam, tá, então um consultor, ele não faz as coisas? Eu coloquei aqui um slide trazendo assim, consultor versus o executor, né? Papéis distintos. Quando a gente pensa num executor, a gente vai pensar em alguém que cumpre as tarefas. Então, enquanto o executor ele cumpre as tarefas, ele faz, ele bota a mão na massa, o consultor define o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, o que precisa ser feito. Então, o consultor ele orienta a mudança, ele orienta a gestão. Então, o consultor ele tem a sua a atuação dentro do planejamento para a solução de problemas. Com a sua expertise, o consultor ele vai identificar qual é o problema dentro daquela empresa e ele vai sugerir as melhorias para a correção daquele problema. Então, ele vai trabalhar nesta gestão. Ah, mas ele não pode executar nada? Pode executar, não tem problema nenhum. Muitos consultores, além de fazer a consultoria, executam parte dos projetos. Eu sou um deles. Além de trazer o todo, e aí dentro desse todo, partes do projeto pode ir para outras pessoas desenvolverem dentro de uma empresa e partes do projeto eu posso executar sem problema nenhum. Então, essa ideia de consultoria, eu trouxe mais para dizer o que o consultor faz, mas ele pode também executar. Tem muitos ergonomistas que são executores, não tem problema nenhum nisso. Mas aí ele não é um consultor, ele é um executor. Chama, faz laudo, entrega e vai embora. Isso é ser executor. Isso é simplesmente entregar documento. Às vezes não sabe nem que problema está sendo resolvido. A empresa chama e diz assim, eu queria análise ergonômica desse setor. Ok, sim senhor, eu vou fazer. Vai lá, faz análise ergonômica, entrega. Ó, tá aqui as suas análises ergonômicas. E vai embora. Ele executou um trabalho. Nada contra, mas nós podemos avançar dentro dessa atividade para coisas muito, muito maiores do que só fazer a execução. Mas para ser um consultor, todo mundo pode ser consultor? Quais são as competências essenciais? Para você ser consultor, primeira coisa, você precisa dominar a matéria, você precisa conhecer a ergonomia técnica, precisa saber fazer. Outro, também precisa saber se comunicar de forma adequada, saber negociar com as empresas, saber fazer o seu marketing, saber escutar o cliente, saber criar confiança, ganhar a confiança do cliente. Aí você vai conseguir ser respeitado como uma autoridade dentro desse meio, tá? Ah, mas eu quero trabalhar como consultor. Como é que eu posso trabalhar? Você pode trabalhar de algumas formas. Você pode trabalhar como autônomo, você pode trabalhar como uma empresa de consultoria parceira, você pode ter a sua empresa no Simples Nacional, você pode ter uma empresa do lucro presumido, você pode ter o que você quiser, você pode ser um microempreendedor individual. Particularmente, não aconselho o trabalho como autônomo e nem como microempreendedor individual, porque ele limita o seu faturamento, né? Principalmente o microempreendedor individual. Mas eu estou começando, eu não quero ainda montar uma empresa e tal. Eu posso começar dessa forma? Pode, mas você não vai conseguir ganhar 15 mil por mês como microempreendedor individual, porque não comporta dentro da faixa de faturamento do MEI uma renda como essa. Mas, para ser um início, não vejo problemas, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês, então, como que a ergonomia ela pode ser um negócio
de alta rentabilidade. Eu vou trazer para vocês 5 serviços. Eu comentei que lá atrás eu errei quando tinha um portfólio com muitos serviços e eu queria apresentar todos esses serviços para o cliente e muitas vezes o cliente não queria ouvir tudo isso. Então eu trouxe para vocês 5 serviços que são mais fáceis para vender e que tem uma rentabilidade bastante importante, que você deve se especializar nesses 5 pontos e aí você vai começar a faturar alto com ergonomia, tá? Eu vou construir com vocês dessas 3 aulas esse caminho. Vou mostrar para vocês quais são os serviços. Depois eu vou mostrar para vocês quais são os pilares para ter sucesso, que não basta só ter o conhecimento técnico. E depois eu vou falar um pouco para vocês na nossa terceira aula sobre ergonomia estratégica, que é um outro nível de ergonomia onde você pode faturar muito alto, tá? O primeiro serviço, AET, Análise Ergonômica do Trabalho. A análise ergonômica do trabalho, ele é um serviço clássico, é aquele serviço que atende a norma regulamentadora, né? E que as empresas buscam bastante. Qual que é o problema? Muitos colegas tentam vender a AET sendo apenas uma obrigação legal. Então procura, não sabe fazer o marketing adequado, procura as empresas assim, olha, eu sou ergonomista e eu venho aqui para dizer para você que você obrigatoriamente tem que fazer análise ergonômica do trabalho, porque senão você pode ser multado. E aí o cidadão da empresa lá fala, isso é uma coisa nova? Não, essa norma existe desde 1990. Daí ele para pensar e diz assim, bom, 35 anos já existe essa norma e eu nunca fui multado, por que agora eu tenho que fazer? Agora veja a diferença de você procurar alguém e dizer, olha, eu sou um ergonomista, eu sou um consultor na área de ergonomia e a minha função é transformar os seus postos de trabalho em locais mais saudáveis, mais seguros, mais confortáveis e mais produtivos. Então você vai reduzir os seus afastamentos, você vai reduzir as queixas de dor, você vai ter menos custos com planos de saúde, você vai ter menos processos trabalhistas e ainda estará de acordo com a legislação. A forma de falar muda completamente. Então eu não estou empurrando um aspecto legal, eu estou mostrando que esse cidadão, que essa empresa vai ter um ganho com isso. Então, a NR17, ela vem para que se façam os trabalhos de ergonomia de uma maneira adequada, tá? É claro que você tem que fazer um bom trabalho no que se refere à NR17. Tá? Então, nós precisamos fazer ela cumprindo todas as suas etapas de uma maneira muito correta e muito técnica. Então, fazer a coleta das informações, conhecer o layout, conhecer o fluxo de trabalho no local, realizar uma entrevista com o trabalhador, realizar uma entrevista com o líder do setor, fazer as coletas dos dados em campo, fazer filmagens, as medições das alturas, dos alcances, dos pesos, pegar os dados de produção e aí tudo que for importante para poder embasar essa análise ergonômica. Como o nome diz, é uma análise. Depois você analisa todos estes dados, você escreve o seu documento e depois você entrega esse documento para a empresa. Jamais, meus amigos, entreguem seus trabalhos, seus pareceres, seus laudos, seus documentos através de um e-mail, através de, eu vou deixar na portaria. Não faça isso. Apresente o seu trabalho. Peça uma oportunidade para apresentar o que você fez. Vá na empresa, mostre a riqueza do seu trabalho, ensine esta empresa a entender o que está escrito ali, entender a complexidade do trabalho que você fez, para que eles possam valorizar esse trabalho. Se coloque à disposição para uma nova visita dali a 1 mês, 2 meses, para reavaliar os postos de trabalho, para acompanhar alguns indicadores de resultados, para ver se realmente teve o resultado que queria. Se coloque à disposição para que, se você propôs treinamentos de postura, treinamentos de movimentação de carga, que você possa fazer esses treinamentos. É claro que o que eu estou falando tem um custo, né? Mas é você transformar essa entrega numa próxima venda. Mostrar para a empresa que você está preocupado e que você está comprometido com o resultado do trabalho que você fez. Que não é simplesmente largar uma informação lá de qualquer maneira, tá? Isso gera
autoridade, isso gera comprometimento e isso gera uma segurança para a empresa que sabe que se ela tiver uma dúvida, se ela precisar, ela vai poder contar com você. Então, é realmente uma fonte que rende significativamente. E temos aqui também, um pouco mais novo, aí de 2022 para cá, a avaliação ergonômica preliminar. A avaliação ergonômica preliminar, ela aparece na NR1 como uma sugestão para ser incorporada no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, quando a empresa faz o seu PGR, ela vai levantar os riscos, ela vai trabalhar lá com os riscos químicos, os riscos físicos, os riscos biológicos, os riscos de acidente e também os riscos ergonômicos. Então, ela sugere fazer a avaliação ergonômica preliminar, que ela é um pouco menos aprofundada do que a análise ergonômica do trabalho. E aí, aqueles postos que necessitam de um estudo mais aprofundado, se faz a AIT. E aqueles que, com a avaliação ergonômica preliminar, já conseguimos resolver, já está resolvido essa situação. Então, é bastante importante. Hoje, PGR, praticamente todas as empresas necessitam fazer, e nós temos aí um excelente campo de atuação. Por quê? A avaliação ergonômica ela é um pouco mais rápida de ser feita. Precisamos sim cumprir numa avaliação ergonômica a mesma sequência, as mesmas etapas de uma análise ergonômica. Então, coleta das informações, conhecer o layout, o fluxo de trabalho, entrevista com o trabalhador, com o líder, toda a coleta de dados, a análise, aí essa análise ela não é tão aprofundada, os dados não são tão aprofundados, escreve um documento e também apresenta, e esse documento deve estar registrado pela empresa e deve fazer parte, então, do PGR e também do GRO, que é o Gerenciamento do Risco Ocupacional. Então, abriu uma possibilidade bastante grande de atuação com esses PGRs, tá? Um outro serviço que é bastante importante e que tem um faturamento bem significativo são os treinamentos corporativos. Então, eu mostrei para vocês várias notas fiscais de treinamentos, com valores de 10 mil, de 11 mil para 2 dias de treinamento, valores de treinamentos de 2 mil, 1 dia de treinamento. Então, quando você se propõe a fazer treinamentos, você vai atingir toda a questão corporativa. Então, quando eu faço um treinamento de postura, por exemplo, postura no trabalho, para o operador da produção, eu vou cobrar um valor. Se eu vou fazer um treinamento, mesmo que seja a mesma carga horária, mas vai ser para os engenheiros, vai ser para médicos, para técnicos de segurança, aonde me exige mais tecnicamente, é outro valor. Por quê? Porque a exigência técnica ela é maior. E aí você pode ter treinamentos de ergonomia para líderes de fábrica, treinamentos de ergonomia de movimentação de carga, de postura no trabalho, treinamentos para ajuste de postos home office, treinamentos de comitês de ergonomia, treinamentos sobre o modo operatório. E aí tem muita coisa que a gente pode fazer de treinamentos e que depois que você criou esse treinamento, você ajusta um pouco de acordo com a realidade de cada empresa, mas aí ele começa a se repetir bastante e você começa a cada vez ter mais habilidades para desenvolver esses treinamentos. O quarto ponto é a consultoria contínua em ergonomia. Então, a consultoria contínua é onde o teu faturamento ele começa a criar escala, tá? É aquela consultoria mensal. Você fez um trabalho para a empresa e aí você traz para essa empresa. Você não quer fechar um contrato comigo de 4 horas mensais, 8 horas mensais. É claro que você vai concentrar isso no meio período, ou num período, onde eu posso vir aqui acompanhar os trabalhos que estão sendo feitos, participar do comitê, dar algumas ideias de melhorias ou reavaliar algum posto. E aí as empresas acabam te contratando e você acaba tendo um valor para receber mensalmente. Então, logo aí você tem algumas empresas que você faz esse trabalho, você já tem uma renda que você já sabe o mínimo que você vai ter no próximo mês, porque você já sabe que tem aquela recorrência. E quando você faz um bom trabalho, que você se envolve com o cliente, que o cliente percebe este envolvimento e ele começa a confiar e você se transforma em autoridade, esse tipo de consultoria, ele se torna bem fácil de conseguir, tá? Um outro ponto que é a mina de ouro quando se fala em ergonomia
é a questão de atuação como perito ou como assistente técnico em processos judiciais. Quando você fala em atuar como perito, é aquele indivíduo que é encaminhado pelo juiz para fazer a avaliação de um posto de trabalho, das questões ergonômicas, e para dizer se existe risco ou não para um determinado segmento corporal que um trabalhador entrou na justiça reclamando. Então, o trabalhador entrou na justiça porque desenvolveu um problema no ombro e ele atrela isso ao trabalho. Esse perito em ergonomia vai até o local onde ele trabalhava, faz a análise daquela atividade e vai dizer para o juiz: olha, excelência, lá realmente tem risco para ombro ou não tem risco para adoecimento de ombro. É claro que não é tão simples assim, precisa fazer toda a análise ergonômica, escrever isso num linguajar um pouco mais jurídico, então você precisa conhecer um pouco mais de processo, né? Conhecer o que é a inicial, né? O que é a defesa, que é a contestação, né? Conhecer o que é a perícia, o que são os quesitos, o que é a manifestação em cima de um laudo, o que é a impugnação de um laudo, conhecer um pouco da questão jurídica e saber escrever um pouco também dentro dessa questão jurídica, mas a grande ciência neste tipo de perícia é a ergonomia, e isso tem uma rentabilidade bem legal, tá? E aí você não precisa participar de concurso, não é uma vaga de emprego, não. Você procura o fórum, se inscreve, se coloca à disposição, lá vai cadastrar seu currículo, a sua experiência e tal, e o juiz vai lhe chamar para fazer perícia. Tá? Caso ele não chame, legal procurar o juiz, mostrar o seu trabalho, a sua experiência, e com certeza você vai ter uma oportunidade. E tem também a questão de atuar como assistente técnico. O assistente técnico é o perito contratado ou pela empresa, ou pelo reclamante, ou pelo trabalhador. E ele entra como um assistente na área técnica, porque ele vai assistir, ele vai orientar, ele vai participar da perícia, ele vai ajudar na defesa. Aquele que é da empresa ajuda na defesa da empresa, aquele que é do trabalhador vai ajudar na defesa desse trabalhador, tá? Então, também é um esquema de contratação. Aí a empresa chama ou um advogado te chama para poder auxiliar nesse processo. Eu atuo mais como assistente técnico, tá? E por quê? Porque eu tenho aqui um relacionamento grande com as empresas e eu não posso fazer perícia em uma empresa que é meu cliente. Então, existe aí um embate ético, né, que a gente não pode atuar para empresas que você tem algum tipo de vínculo. Então, eu atuo como assistente técnico. É uma área que rentabiliza muito bem. Hoje, como assistente técnico, eu cobro atualmente R$ 3.388 para fazer uma perícia e vou dizer para vocês que eu tenho, sei lá, pelo menos umas 10 por mês para fazer. Ah, eu comecei e já estourou assim? Não, leva um tempo, mas com 2, 3, você já está fazendo um bom valor mensal atuando aí como perícias. Você pode fazer parceria com as empresas, você pode fazer parceria com advogados para poder atuar como assistente técnico e ganha a mesma coisa aí até que os peritos do juiz, tá bom? Então, fica aqui mais uma dica que é sensacional quando a gente pensa em serviços de atuação. Agora que você conhece os 5 serviços que mais rentabilizam, você precisa se especializar e ter uma metodologia adequada de trabalho. Então você sabe que 5 serviços de grande importância para você se especializar: realizar boas análises ergonômicas do trabalho, ter uma metodologia adequada e ter um conhecimento técnico adequado. Realizar avaliação ergonômica do trabalho, todas as empresas precisam. Terceiro, treinamentos. A área de treinamentos é uma área que você vai conseguir ter um faturamento e um faturamento recorrente também. A consultoria é a atividade que mais tem recorrência. Então você faz contratos de 12 meses, de 15 meses, de 20 meses. Então é bastante interessante e você tem uma programação de trabalho e você tem uma programação de faturamento, o que é muito interessante. E por último, a perícia. A perícia é realmente uma mina de ouro para os profissionais da área de ergonomia. Porém, você precisa, se for para começar, comece pelos primeiros 4 e deixe a perícia para quando você tiver um pouquinho mais de experiência. Os cursos de ergonomia, eles não formam
profissionais com foco em perícias. No curso de formação de consultores na área de ergonomia pelo método Ergo Pro NI, esse dentro da formação de consultor, ele tem os módulos de perícia. Então ali você aprende também a fazer as perícias, tá? Mas eu comento com vocês um pouco mais à frente. Existe ainda a ergonomia estratégica, que é um nível mais avançado de ergonomia, aonde o faturamento pode ser muito maior. Você precisa, então, dominar primeiro estes serviços. Na nossa próxima aula, na quarta-feira, eu vou mostrar quais são os pilares necessários para que você consiga transformar este conhecimento técnico em faturamento. Então, eu vou trazer os pilares para o sucesso de um consultor. E na sexta-feira, eu vou trazer para vocês essa ergonomia avançada, que é a ergonomia de projetos, aonde o céu é o limite. Então não perca na quarta e na sexta-feira, nós temos muita coisa boa. Vou mostrar para vocês todo esse caminho para vocês atingirem o sucesso como consultor. Na sequência, eu estou indo agora lá para o Instagram, estarei lá ao vivo e também no YouTube. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser discutir algum aspecto, eu estarei ao vivo lá por um período. Não vou fazer nenhuma aula lá específica, vai ser mais para a gente poder conversar um pouco sobre os temas de ergonomia. Então, eu aguardo por vocês na quarta-feira e agora lá no Instagram e no YouTube. Um abraço e até a próxima aula.